Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Mais uma vez, com cada um e com todos, prestando um serviço que a mim me foi prestado por outros e que agora, com o mesmo zelo, com o mesmo fervor, com a mesma convicção, transmito aos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso encontro bíblico, teológico, catequético. Trata-se, você sabe, do nosso Páginas Difíceis da Bíblia. Outro dia, um paroquiano me abordou na pastoral. Padre, só agora, acompanhando um pouco mais de perto o programa de vocês, é que pude perceber que as Sagradas Escrituras estão repletas de páginas difíceis. E o senhor tem a mesma ideia, não é, padre? Bem, a Bíblia está cheia de páginas. Um livro escrito há 2.000 ou 2.500 anos atrás não é um livro de hoje, não é? Não é como o Estado de São Paulo, jornal, que você lê o que aconteceu ontem, onde você lê. É um livro que foi escrito em outra época, com outra mentalidade e com outras finalidades, que não as nossas. Nós somos pobres, porque imaginamos que só o que é histórico tem sentido, ou faz sentido. Só o que é histórico se torna também de crédito acessível. E de verdade. Pois é, como se Deus tivesse apenas o método histórico. Meus caros, esse método histórico é bem recente. Não quero dizer que nasceu há 50 anos atrás. Há mais anos, há alguns séculos, mas não vamos muito além da Idade Média. História para nós significa uma coisa. E história para os que escreveram este texto ou lhe deram a última forma na qual ele se encontra, era uma outra coisa. Eu já disse e repito, primariamente, principalmente, não havia condições mínimas de se ter uma visão histórica como nós temos hoje. Mas isto aqui não é uma perda para eles e um ganho para nós. Cada época tem a sua visão da vida e do passado e os meios de transmissão de tudo isto para as gerações futuras. Não sei se me fiz entender. Claro. Mas ainda falando sobre, nesta perspectiva, padre, quando visitamos o drama, ou a também chamada História de José, dos capítulos 37 ao 50 do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, também nós encontramos passagens nebulosas, difíceis. Inclusive, no primeiro programa sobre esta temática, nós falamos um pouquinho do início do drama, de como muito provavelmente foi gerado e gestado o drama. Agora eu acho que a gente pode levar ao telespectador a desenvoltura e, sobretudo, a conclusão do drama, porque uma das perguntas que todo mundo faz ao chegar na história de José é: por que ela foi colocada aqui? Constituindo como que uma espécie de ponte entre e dando continuidade à saga dos patriarcas e abrindo o horizonte para o livro da libertação, o livro do Êxodo. Nós temos que começar de trás para diante, não de diante para trás. Havia, sobretudo no reino de Israel, no reino do norte, a tradição de uma libertação do Egito. Havia,
sobretudo no Reino do Norte. Toda essa história de José se passa do Egito ao Reino do Norte e do Reino do Norte ao Egito. Toda ela se passa assim. Judá praticamente não entra aí nessa história de José. José não é uma figura sulista. Isso é novo para mim. José é uma figura mais do norte de Israel. Agora, se houve uma saída do Egito, se houve uma libertação do Egito, deve ter havido uma entrada no Egito também. Como relacionar as duas coisas num fio aparentemente histórico? Como conjugar as duas coisas? A história primitiva de José era independente do resto do Gênesis, tanto na entrada quanto na saída. De fato, da saída não fala coisa alguma. Eu falei da plausibilidade desta história de fundo, porque asiáticos, por diversas razões, e também disto já falei, buscaram o Egito em diversos momentos da história. Era preciso, no pós-exílio, descrever a pré-história e colocar em relevo a saída do Egito, a libertação da escravidão do Egito. Como fazer isto? Introduzindo no final do Gênesis a história de José e costurando-a de tal modo, com alguns acréscimos, com algumas palavras-chave, com algum versículo, para que ela pudesse ser uma continuadora inteligível da entrada de israelitas no Egito. Você pode me perguntar, esta entrada de israelitas no Egito é historicamente, no nosso sentido de história, documentada? Eu diria, nós não temos nenhuma documentação. Temos apenas a plausibilidade. É isso que eu ia dizer, padre. Só, mais nada. Durante séculos, o Egito foi uma terra cobiçada na Palestina por causa da abundância da água e, sobretudo, a fertilidade que provém da água. A água é indispensável para a vida. Sem água não há vida em qualquer lugar do mundo. Ô padre, mas quando se olha esses pontos, concretamente falando, somado à verdade de que o próprio território israelita era um lugar de passagem, uma estrada, um caminho, e que não tinha tantas abundâncias naturais... Não era uma estrada, era um local. Mas por ali muitos passavam. Bom, mas não os judeus, que ali se fixaram. Não, ali se fixaram, tudo bem. Mas Israel nunca foi favorecido com uma fértil paisagem. Somado a tudo que o senhor acabou de nos falar, não é humano e até verídico intuir que num dado momento, naturalmente, eles seriam levados para uma região mais fértil? Tudo o que você falou poderia ser verdade. O problema é provar. É passar da probabilidade para a realidade histórica. Não há como, nós não temos nenhuma documentação disto, nem egípcia, em todos os papiros que conhecemos, uma longa história egípcia, e nós só temos a Bíblia com esta característica. Ela foi reescrita, ou recebeu a escrita final, muitos séculos depois que estas coisas foram imaginadas terem acontecido. Agora,
de colônias judaicas, ou de colônias judias, não sei como eu falaria, nas famosas diásporas, isso aqui é histórico, de judeus que foram expulsos dos seus territórios e que viveram em outros lugares. Não, expulsos não, porque com o edito de Ciro, eles puderam voltar, os que quiseram puderam voltar para Jerusalém e arredores, e não vamos pensar em milhões. Hoje, os judeus são mais ou menos 15 milhões no mundo. Hoje. Poderiam ser um pouco mais se não tivesse havido o Holocausto. Holocausto, não ia dizer. Mas, hoje, naquela época, quantos eram? Certo? Não havia um grupo enorme, como se pode pensar. Mas estamos diante de uma plausibilidade. A história não é implausível. Seria, por exemplo, implausível o livro do Gênesis falar que a serpente conversava com Eva. Os animais nunca falaram. Aqui nós temos que buscar outro caminho de explicação. Não há plausibilidade. Aqui nós estamos diante de um mito que deve ser interpretado como mito, como ele é. Entende o que é plausibilidade? Sim. E o que não é plausibilidade? Vamos fazer um intervalo e voltamos.